O prisioneiro de guerra que criou a Lamborghini. Ferruccio Lamborghini foi um prisioneiro de guerra. Quando voltou para a Itália, abriu uma pequena garagem para transformar tanques de guerra em tratores agrícolas. Seu empreendimento oportuno o tornou um milionário e mais tarde inventor do carro esportivo de luxo mais famoso de todos os tempos, a Lamborghini. Tudo começou quando Enzo Ferrari disse a ele: "Você é só um fazendeiro." Ferruccio nasceu em 1916 em uma fazenda na cidade rural de Renazzo, no norte da Itália. Seus pais cultivavam uvas para ganhar a vida e o criaram entre seus vinhedos. Eles o ensinaram a arregaçar as mangas e a ter o ímpeto de fazer produtos de qualidade. Ferruccio levou a sério as lições, mas não da maneira que eles esperavam ou imaginavam. Ele estava mais interessado em consertar tratores do que em aprender a administrar a fazenda. Além de ser decepcionante para seus pais, era considerado arriscado se desviar dos negócios da família. Assim, Ferruccio escolheu explorar sua paixão e estudou mecânica no Instituto Técnico Fratelli Italia. Para o desgosto do pai, Ferruccio nunca mais olhou para trás depois de se formar. Ele começou a treinar com um ferreiro mestre que compartilhou todos os seus segredos de produção. Mas não foi o suficiente para impressionar uma grande fábrica que ele estava de olho, a Cavalier Rig, em Bolonha. Na época, a fábrica trabalhava na manutenção dos veículos do exército italiano. Teimoso e obstinado, Ferruccio persistiu e conseguiu convencer o proprietário a contratá-lo. Quando completou 18 anos, ele saiu e voltou para sua cidade natal, Renazzo. Lá, ele abriu uma oficina com seu amigo de longa data, Marino Filippini. Só anos depois, ele descobriria que era o primeiro passo para transformar sua paixão em um império, mas primeiro ele teria que escapar das garras de seus captores. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Ferruccio foi arrancado de sua vida despreocupada. Ele foi convocado pela Real Força Aérea Italiana e designado para trabalhar como mecânico na guarnição da ilha de Rhodes, na Grécia. 3 anos depois, a Itália se rendeu. Posteriormente, as forças alemãs assumiram o controle da guarnição e expulsaram os italianos. Ferruccio decidiu ficar e pediu licença para abrir sua própria oficina. 2 anos depois, as forças aliadas chegaram. Eles levaram todos na guarnição como prisioneiros, incluindo Ferruccio. Quando descobriram sua aptidão técnica, fizeram-no trabalhar no conserto de seus veículos. 1 ano depois, eles permitiram que ele fosse embora. Os primeiros anos de Ferruccio em casa não foram nada felizes. Sua esposa, Clélia, faleceu ao dar à luz a seu único filho, Tonino. Depois, Ferruccio se manteve ocupado em sua oficina, onde consertava principalmente veículos pré-guerra, caminhões e tratores. Mas um dia, ele recebeu um pedido urgente de seu pai que mudou o curso de sua vida. "Preciso de um trator novo", pediu o pai de Ferruccio. Foi então que o jovem empreendedor foi atingido por uma realização. A Itália precisava desesperadamente aumentar sua produção agrícola para se recuperar dos impactos da guerra, mas precisava de um equipamento melhor para tornar isso possível. Munido de experiência em trabalhar com veículos aliados e do eixo, Ferruccio comprou equipamentos militares remanescentes e os utilizou para fazer novos tratores. Eles foram construídos com um antigo motor Morris britânico e modificados para funcionar com diesel barato em vez da gasolina cara. Eles foram considerados mais acessíveis e inovadores do que qualquer outro trator que alguém já tivesse visto antes. Mais tarde, Ferruccio abriu uma nova empresa chamada Lamborghini Tractors. Enquanto seus tratores estavam em demanda, ele precisava de mais capital para a produção. Então, seu pai usou sua fazenda como garantia para um empréstimo. O risco que Ferruccio e seu pai assumiram compensou muito mais do que os dois poderiam ter imaginado. Logo depois, a empresa se tornou uma das maiores fabricantes do gênero na Itália. Ferruccio comemorou seu sucesso com boa comida, bom vinho e carros velozes. Ele até começou a colecionar Jaguars, Mercedes, Maseratis e Ferraris, mas nenhum deles o satisfez completamente. Ele estava particularmente desapontado com sua Ferrari 250 GT, pois a embreagem sempre quebrava. Um dia, ele trouxe a Ferrari para seu mecânico para reparos. Ferruccio descobriu que a embreagem era idêntica àquela instalada em um de seus tratores. Ele não gostou da ideia, já que pagou 10 euros pela embreagem que seu trator usou e 1.000 euros a Ferrari pela mesma peça. Mais tarde, ele decidiu contar a Enzo Ferrari sobre as imperfeições que ele encontrou em seus carros. Além das embreagens que precisavam de reparos frequentes, os carros eram considerados muito barulhentos e difíceis de se manejar na estrada. Enzo dispensou Ferruccio e insistiu que o problema não era com os carros, mas com ele. "Você é um tratorista, um fazendeiro, você não deve reclamar dos meus carros, eles são os melhores do mundo." "Sim, sou um fazendeiro, mas vou mostrar para você como um carro esportivo deve ser." Naquele dia, Ferruccio voltou para casa determinado a provar do que era capaz.
mas muitos disseram que ele estava maluco e acreditaram que ele desperdiçaria sua fortuna. Mesmo assim, Ferruccio seguiu em frente e abriu uma nova empresa com seu nome. Ele contratou 3 ex-funcionários da Ferrari e comprou um grande terreno para construir uma fábrica. Em apenas 9 meses, Ferruccio completou seu primeiro carro esportivo com seu nome como emblema, o Lamborghini 350 GT. Ele foi considerado uma obra-prima técnica e incluiu um motor V12, 5 marchas de transmissão, freios a disco nas 4 rodas e suspensão independente nas 4 rodas. Foi apresentado pela primeira vez no Salão Automóvel de Turim e elogiado por clientes e críticos. Ferruccio provou a Enzo e seus céticos que não era apenas um fazendeiro, mas também um gênio mecânico capaz de construir carros superiores. Era um carro sofisticado, com muita classe e fácil de se operar. Nos anos seguintes, os negócios de tratores e carros esportivos de Ferruccio floresceram. Quando se tratava de projetar novos modelos, Ferruccio dava a seus engenheiros liberdade para experimentar. Esse estilo de liderança levou a sua equipe a construir o 400 GT e um projeto secreto, o Miura P400. Ele foi desenvolvido como um carro de corrida de rua e foi o primeiro na história a ser feito com layout de motor central traseiro. Isso foi mantido em segredo de Ferruccio, já que ele era contra a ideia de construir carros de corrida. Vários anos antes, ele participou de uma corrida e bateu na lateral de um restaurante. Porém, quando Ferruccio descobriu, decidiu não descartar a ideia. Acabou sendo uma das melhores decisões que ele já tomou. O Miura ficou conhecido como o primeiro supercarro do mundo e seu layout de motor central traseiro tornou-se padrão para todos os carros de alto desempenho. A partir de então, a Lamborghini Trattori continuou sua sequência de sucesso e estreou modelos mais famosos, o Spada, o Slero, o Harama, o Urraco e o Countach. Eles eram considerados superiores a outros carros esportivos, uma vez que não usavam as peças de ninguém, e o Countach era considerado o carro mais conhecido da história. Infelizmente, o sucesso de Ferruccio foi interrompido após enfrentar uma série de eventos fora de seu controle. Um acordo para fornecer à Bolívia 5.000 tratores foi cancelado depois que o país enfrentou um golpe. A perda forçou Ferruccio a vender sua empresa de tratores e 51% de suas ações da Automobile Lamborghini. Mais tarde, o mercado de ações global sofreu uma queda dramática e a OPEC iniciou um embargo de petróleo. Isso levou ao aumento dos preços dos combustíveis e lançou a indústria automotiva em uma crise. Sabemos que a escassez de gasolina de que falam em Washington está afetando o emprego não apenas em Maryland, mas em nosso país. Ferruccio fez o possível para manter seus negócios vivos e conseguiu encontrar compradores para seus tratores não vendidos. Ainda assim, ele decidiu se aposentar mais cedo e vendeu os 49% restantes de suas ações da Automobile Lamborghini. Mas ele manteve uma empresa de calefação de sua propriedade e a deu a seu filho Tonino. Mais tarde, Tonino se voltou para a construção de uma companhia de moda de luxo com o nome de família. Enquanto isso, os novos proprietários da Automobile Lamborghini tentaram reviver sua marca, mas não conseguiram. Posteriormente, a empresa foi forçada à liquidação. Alguns anos depois, o governo italiano a vendeu por 3 milhões de dólares para 2 bilionários franceses. Eles esperavam renovar as antigas instalações da Lamborghini e contratar novos engenheiros, mas eles ficaram sem dinheiro e venderam a empresa para a Chrysler. A Chrysler fez planos para importar a marca para os Estados Unidos, mas não obteve lucro. Então, eles venderam a empresa para um conglomerado indonésio. Embora tivessem mais sorte nas vendas, não foi o suficiente para enfrentar a crise financeira na Ásia. Foi então que a Audi comprou a empresa e reconheceu a necessidade de maior atenção aos processos e à qualidade dos produtos. Sob sua liderança, a Lamborghini foi capaz de enfrentar os desafios do século XXI e retomar seu lugar no mercado. Com o lançamento dos modelos Gallardo, Huracan e Urus SUV, as vendas saltaram em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Em 2019, a Lamborghini registrou vendas recordes e agora está avaliada em 11 bilhões de dólares. Esta é a história de como um fazendeiro e prisioneiro de guerra transformou sua oficina de tratores em um império de carros esportivos de alto luxo. Para mais histórias inspiradoras e conselhos dos líderes mais bem-sucedidos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal.